Bom, pessoal, e hoje o assunto é sério. É o famoso jogo da baleia azul. Muitos usam como humor negro, muitos criticam, mas é muito grave. Para falar com a gente está aqui a psicóloga Aline Costa, que vai estar falando para a gente mais sobre o assunto. Aline, explica para a gente o que leva esse jovem, esse adolescente, até entrando num jogo como esse. A adolescência é um dos períodos mais difíceis da nossa vida. A gente está se colocando em situações que a gente nunca viveu antes, as nossas emoções estão mudando, a gente está lidando com sentimentos que a gente nunca tinha sido exposto e ainda tem a questão de querer ser aceito e de se diferenciar dos pais. É quando esse jovem começa a ficar diferente daquele que era referência para ele. E é muito difícil se diferenciar das suas figuras, ser aceito pelos outros, pelos esses novos grupos agora, o que deixa o adolescente muito vulnerável. Sem contar que a adolescência é um momento que eles estão super querendo desafios, muito curiosos e propícios a achar que nada acontece com ele. Soma isso tudo com questões afetivas e emocionais, se tornam às vezes esse público fácil para tipos de jogos e de pessoas mal intencionadas. Tá certo. E também é a famosa fase que muitos usam, né? A aborrecência, né? Então, assim, é difícil lidar com esses jovens em casa. É difícil por isso. Os pais estavam acostumados às crianças que geralmente faziam tudo de acordo com o que eles queriam, gostavam das mesmas coisas que os pais. Quando ele vai ficando adolescente, ele começa a querer ser diferente, porque cada um tem a sua personalidade, seus gostos, e aí que usa essa fase do aborrecente, porque aquilo que ele fazia antigamente, ele não quer fazer mais. Ele quer descobrir novas coisas, ele está perdendo o interesse por aquilo que antigamente era super interessante para ele e está descobrindo novos interesses. É difícil de se lidar porque a gente não está querendo que esse jovem se diferencie tanto. A gente quer que eles sigam os mesmos padrões. E isso não acontece. É justamente uma fase de descobrimento. E é por isso que, às vezes, os pais têm tanta dificuldade de aceitar esse filho como diferente, como agora único. O diálogo, então, entre esses pais e esse adolescente, né? A amizade entre eles é o fundamental. Sim, é muito importante que as famílias estejam unidas e atentas para os jovens. O diálogo desde criança. Também não adianta um pai querer dialogar com seu filho agora que ele tem 15 anos. Tem que ser uma coisa construída desde a infância. Orientado, acompanhado, porque é só esse vínculo que faz com que um adolescente peça ajuda. Se ele se sentir amparado e apoiado, ele pede ajuda e conta das suas fragilidades. Se ele não se sente amparado, ele dificilmente vai chegar para a família e pedir ajuda. Esse jogo, Baleia Azul, Aline, ele é muito agressivo. Ele começa aos poucos, né? E quando se vê, a criança está totalmente envolvida, né? A criança ou o adolescente. O que se passa na cabeça dessa pessoa que montou esse jogo, que trabalha com essas crianças? A gente acha que quem está por trás disso são pessoas que gostam de ver o sofrimento do outro e que usam esse sofrimento a favor próprio. Então, são pessoas que também devem ter algum tipo de situação mal resolvida, mas que usam da internet para lidar com o sofrimento das pessoas e conseguem ver essa vulnerabilidade. São pessoas que, de uma forma ou de outra, estão ali percebendo aqueles que são vulneráveis, só que usa isso de forma negativa. Então, são pessoas que gostam de ver o outro sofrer e que gostam de estimular isso. O jogo é muito agressivo porque eles ameaçam a família, ameaçam o jovem. Então, quando o jovem quer sair, eles estão ali para garantir com que o jovem não saia, para garantir com que o último desafio, que é o do suicídio, seja cumprido. Então, são pessoas extremamente sádicas, que gostam de ver o sofrimento do outro e estimulam isso, o que é muito perigoso. Às vezes o pessoal de casa que nos assiste acha que isso só acontece lá fora, né? Que não acontece aqui em Jataí. Mas aqui em Jataí já tem casos de automutilação. Sim, nós temos nas escolas, nós já temos em atendimento em postinhos, casos de adolescentes que se automutilam. Nós não tivemos nenhum caso ainda registrado de suicídio causado pelo jogo. Mas se você for em redes sociais de pessoas da nossa cidade, eles comentam sobre os jogos, alguns falam que participam. Então é uma coisa que está presente na nossa vida. A gente às vezes acha que a novela está falando de algo muito longe. Mas a gente teve caso de suicídio motivado pelo jogo no Mato Grosso do Sul, Minas Gerais. Então, assim, está chegando muito perto. Sem contar os casos que não são registrados,
que a gente tem isso, né? Suicídio é um tabu, as pessoas não gostam de assumir que alguém da família, às vezes, tirou a própria vida. Então, aproveite o espaço, então, além de você como psicóloga, deixa um recado para os pais e até para essas crianças, para esses jovens que nos assistem também. Ótimo. Para os pais, eu diria, converse com seus filhos, independente da idade que eles tenham. Mantenha um vínculo verdadeiro de amor e apoio. Essas crianças, elas estão precisando ser apoiadas, mais do que qualquer coisa. Quando chega no nível de sofrimento de que ele vai participar de um jogo, que o final é o suicídio, isso é um sintoma que já vem há muito tempo. Só está aflorando no jogo uma tristeza e uma depressão muito grande. Os pais estarem atentos aos filhos. Então, mudanças bruscas de comportamento. Então, o filho agora não conversa com ninguém, começou a tirar notas muito baixas na escola, começou a ter um rendimento muito ruim, ter problemas de agressão que ele não tinha antes. O jogo estimula muito a ver filmes de terror em determinadas horas específicas, ouvir determinado tipo de música. Então, ficar atento a essas mudanças. E ter uma conversa boa com a escola também, porque a escola vai perceber algo. E aí a Organização Mundial da Saúde traz uma cartilha para educadores e professores. Está disponível no site, e aí ele fala um pouquinho sobre quais que são os sintomas e o que esse educador também pode fazer para ajudar. Qualquer pessoa que tiver interação com esse jovem, ele tem papel importante na sua vida emocional. Ele pode ajudar ou prejudicar. Então, a gente, às vezes, tem esse poder de ser aquele que tira a pessoa da tentativa de suicídio ou de ser aquele que acaba empurrando e corroborando para isso também. E o mais importante é não tratar o jogo ou o sofrimento como bobeira, como frescura, como fraqueza. Eu ouvi alguns comentários em redes sociais xingando esses jovens que participavam do jogo. O jovem que joga, ele está na rede social, ele está vendo aquilo. Então, ele já está ali num momento de sofrimento, de tristeza, e ainda está sendo ofendido, menosprezado. Então, acaba que a gente empurra esse jovem para mais sofrimento e mais tristeza. Então, é tratar como um assunto sério, um assunto de saúde, não como um assunto de fraqueza.